Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar sobre Isaías 45, não apenas sobre Isaías 45, mas a questão de Deus criar o mal. Que Deus abençoe e logo mais iniciamos com uma oração. Obrigado, Deus, que nos dê a tua sabedoria, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos ajude a estar em comunhão contigo, livra-nos de todos os males. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, começando com Isaías 45 e não se limitando a Isaías 45, o contexto de Isaías 45 é: Deus unge a Ciro para bater as nações e discingir os lombos dos reis. Então, ou seja, contexto de guerra em que Deus vai usar Ciro de alguma forma, permitindo que ele faça, potencializando a sua capacidade, ele vai permitir que Ciro aumente seu reinado. Dar-te os tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saiba que eu, Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Então ele fala: por amor a Israel, eu vou permitir que Ciro amplie seu reinado. Assim como Deus muitas vezes permite que um reinado tome Israel, ele também permite que um reinado aumente para livrar Israel. Então Deus, muitas vezes, algumas vezes ele pode livrar de forma direta, mas a maioria das vezes ele fala do contexto de guerra, ele fala de livramento, permitindo que um conjunto de coisas aconteça nos reinados para que o seu povo seja livre, por exemplo, né? E existem momentos que são miraculosos, o milagre é mais evidente, outras vezes não. E aí, nesse contexto, ele fala: forma a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. No verso nós temos o quê? Da forma que está traduzido no Almeida Fiel: luz e trevas, antônimos. Então, qual é o contrário de paz? Guerra, calamidade, destruição, não é? Então, quando ele fala cria o mal, ou seja, cria a calamidade. E que calamidade ele está falando? Ele fala: faz todas essas coisas. E que calamidade, a que calamidade ele se refere aqui? Aumento do reinado de Ciro para livrar Israel. Deus livra só Israel? Não. Nós vemos, por exemplo, que na história de Jonas ele queria livrar Nínive, que era não era o povo judeu, não era o povo de Israel, nada disso. E nós vemos também vários outros lugares na Bíblia em que Deus, inclusive, ele livra outros povos, como também ele diz para Israel que Israel deveria evangelizar outros povos. Os outros povos iam olhar para Israel como um modelo e enxergar a grandiosidade de Deus. E, obviamente, ele está falando isso para quê? Para que se os outros povos vão olhar Israel e uma parte deles vai olhar e admirar isso, eles estarão sujeitos a se converter ao Deus de Israel. Isso era permitido também, inclusive nós temos na lei que Deus deu a Moisés, não é? Então veja que não há exclusividade para o povo de Israel, ou seja, Israel seria o povo responsável por transmitir isso, mas os outros povos também teriam acesso a isso. Então, da mesma forma que Deus evangelizou o seu povo, ele permitia que o seu povo evangelizasse outros, né? Mas o molde é sempre Israel, ali, o modelo é sempre Israel. Então nós vemos que pelo texto, mal não é antônimo de bem moral, de um bem relacionado a normas, não. Ele fala, relacionado ao que Deus estabelece de certo e errado, e ele vive fazendo o que é errado também. Ou ele criou seres para fazerem o que é errado. Não, o texto simplesmente diz que ele cria o mal como antônimo de paz. Então, até aqui nós temos que o quê? Mal não é nesse sentido. Destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Ai daquele que contende com seu Criador. Eu fiz a terra e criei o homem, as minhas mãos estenderam os céus. Despertei em justiça. Todos os caminhos endireitarei, ele edificará a minha cidade, soltará os meus cativos. O trabalho do Egito, homens de alta estatura passarão para ti, serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões, ou seja, os que escravizavam serão escravizados. Assim diz o Senhor, ele a confirmou. Sou o Senhor, que fala a justiça, anuncio coisas retas. Deus justo e salvador não há além de mim. De mim se dirá. Serão
Deveras no Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Agora, nisso nós temos o quê? O mal aqui, pela análise da língua portuguesa, ele não tem a ver com Deus criar seres maus ou Deus criar o mal como algo inevitável. Não é essa a intenção do texto. A única intenção do texto é o quê? É dizer que ele, assim como ele estabelece a paz, ele também estabelece a guerra, se for necessário. Assim como no começo lá já se diz que havia trevas, né? Ele também cria a luz. Ou seja, ele fala que, tendo isso necessário, ele vai fazendo. Na tradução interlineada do hebraico Pro, nós temos a mesma coisa. Faço a paz e crio o mal. Formo a luz e crio as trevas. Luz e trevas, paz, calamidade. Então, mal como calamidade. Bible Hub. Isaías 45, nós vamos ver aqui as palavras. Formo, faço. Parecido, né? Olha bem, nós vemos que nós temos uma certa ligação aqui, né? Formar, fazer. Aí nós temos a luz e as trevas. Shalom, paz. Calamidade, mal. Então nós temos luz, trevas, opostos. Paz, shalom, calamidade. Então, nós podemos pensar, mas shalom pode ter vários significados, ok. Só que no contexto ele está falando de quê? De guerra. Ele está falando de livramento do seu povo, de envergonhar aqueles que se opuserem a ele. Está falando de fazer com que o reinado aumente para livrar o seu povo, para que o seu nome seja reconhecido. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando ali, ele vai estabelecer essa guerra. Por quê? Porque ele fala, eu faço a paz, mas eu também faço a guerra. Ou seja, ele faz o que seja necessário, né? A partir do momento que nós estamos vivendo em um mundo caído, nós temos exceções em relação nós comentamos isso no vídeo passado, com relação, por exemplo, à liberdade de escolha. A nossa liberdade de escolha, evidentemente, não é a liberdade de escolha ideal. Um ser humano não pode ter liberdade de escolha irrestrita, porque isso prejudica todos os outros, né? Para que eu tenha direito à vida, um outro ser humano não pode ter o direito de, a qualquer momento, por qualquer motivo, vir e tirar minha vida. Então, para que Adão e Eva tivessem direito à árvore da vida e os seus filhos também, Adão não poderia privar Eva, Eva não poderia privar Adão, um filho não poderia privar um pai, e assim sucessivamente. Uma mãe não poderia privar um filho da árvore da vida. Então, para que todos tenham direito e para que haja harmonia, para que houvesse vida eterna para todos, determinadas liberdades não poderiam ser permitidas, não é? E quando Deus dá a ordem para Adão e Eva, ou seja, obviamente, fazer a vontade dele era o bem, não fazer a vontade dele era o mal. E aí, muita gente usa, por exemplo, Isaías, não, tá vendo? Deus estabeleceu o mal. Deus estabeleceu a transgressão de Adão e Eva. Não, primeiro que não é isso que o texto está dizendo. Segundo, Gênesis nem de longe afirma isso, né? Nós percebemos isso, que Gênesis não tem essa intenção. A intenção é de mostrar que o ser humano, Adão e Eva, caíram porque eles decidiram assim. Abel teve a vida ceifada por Caim porque Caim desejou assim. Deus falou, olha, se você fizer o que é certo, não vai ser aceito. Você não precisa fazer isso, não precisa agir de forma errada. Então veja, a árvore da vida ela também não condicionou o ser humano a uma tendência irrefreável, inevitável de fazer o mal. Então nós vemos que nesse aspecto Deus não criou nenhum tipo de mal. Agora, o mal como conceito, o mal como um conceito e algo a ser evitado, aí sim, Deus criou. Ou seja, quando ele fala que algo é bom e que não é para fazer algo mal, quando ele fala não assassinarás, ele está dizendo que, via de regra, isso é mal. Portanto, se alguém faz isso, e principalmente utilizando seus próprios critérios, tem algo que Deus permita por um critério maior divino, então ele está dizendo o quê? Que isso é mal. Então, nesse sentido, Deus estabelece o mal como algo a ser evitado. Calamidade.
Era a vontade de Deus que houvesse calamidades no planeta? Não. Deus criou o ser humano para viver eternamente, né? E todo o contexto nos mostra que ele criou para viver eternamente em harmonia com os animais, por exemplo. Os mesmos alimentos de origem vegetal que os animais tinham acesso, o ser humano também teria acesso, né? Então nós temos que, se os animais tinham acesso àquilo que o ser humano não tinha acesso, é bem provável que eles também comeriam do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente, em harmonia, né? E aí isso nos leva a uma série de questionamentos. Haveria um momento em que a reprodução atingiria um ponto de máximo e não haveria mais? É muito provável que sim, né? Não teria outra alternativa, não é? Mas que nós percebemos que isso acontece, ou seja, Deus não criou o planeta para que houvesse calamidade, mas a partir do momento em que os seres humanos começaram a desequilibrar cada vez mais a harmonia no planeta, Deus não só permite calamidades, como também Deus estabelece calamidades, né? Então vamos dar continuidade aqui. Bom, então nós vamos ver aqui alguns pontos relacionados olha aqui, crio, ó, forma luz e crio, escuridão. 47 ocorrências. Então, por exemplo, Êxodo, virão trevas sobre o Egito, houve trevas espessas em toda a terra do Egito, isso em relação ao contexto das pragas, literal. Havia trevas e nuvens e escuridão, literal. Pôs trevas, pôs tendas, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, literal. Jó, converta-se aquele dia em trevas, contamine-no as trevas e a sombra da morte, pereça o dia em que nasci. Ele está dizendo aqui, ele está usando as trevas, ou seja, converta aquilo como algo que não se tem acesso, que não se tenha visibilidade, no sentido de que, olha, algo a ser esquecido, não é? Ele apanha os sábios em sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam aos apalpadelas como de noite. Então ele está falando aqui do sofrimento dos perversos, né? Assim, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, até a escuridão, ou seja, antes que eu venha a ser ceifado e venha a morrer, não é? Das trevas descobre as coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Derrama desprezo sobre os príncipes, afrouxa o cinto dos fortes. Nas trevas andam as apalpadelas, o mesmo padrão aqui, ou seja, do mais escondido eles descobrem coisas profundas. E os ímpios, muitas vezes, eles podem... Aqui, a pessoa que está dizendo, né, comentando, dizendo que os ímpios andam nas trevas, andam com problemas. Então, ou seja, trevas aqui tanto ora usado com sentido literal e ora no sentido simbólico de sofrimento, de dificuldades, de problemas. O sonido todos os dias dos ímpios é atormentado e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Não crê que tornará das trevas, mas que a espada o espere. Então, trevas no sentido de sofrimento, de ir ao encontro da destruição, né? Não escapará das trevas, a chama de fogo secará os seus renovos. E assim nós temos, né? Da luz lançarão nas trevas. Nas minhas veredas pôs trevas, o meu caminho ele entrincheirou. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Essa da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Então, no sentido de sofrimento, né? Agora vamos aqui em Salmos. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, o anjo do Senhor os persiga. Ou seja, tenebroso e escorregadio. Então nós vemos aqui trevas no sentido de problemas, de dificuldades, de calamidades, de adversidades, né? Ordenas a escuridão e face noite, ou seja, designou a lua para as estações. Aqui volta ao sentido literal, né? Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão.
mandou trevas e fez escurecer. Todo que se assenta nas trevas é tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, preso em aflição e em ferro, fartou a alma sedenta, e aí ele fala disso, né? Então, ou seja, que se assenta nas dificuldades da vida, nos problemas, em algo que parece não ter solução, alguma coisa desse sentido, né? Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti. Então, ou seja, Deus está além de tudo isso, de toda a escuridão, de toda, não há como se esconder, etc. Né? Provérbios, o que amaldiçoa o pai e a mãe, apegar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Então ele está dizendo o que aqui? No sentido de que, olha, aquele que amaldiçoa o pai e a mãe, a tendência dele é ir para um caminho ruim, ir para um caminho prejudicial, né? Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem trevas luz, das luz trevas. Então o que ele está dizendo aqui? Doce, amargo, luz, trevas, bem e mal, ou seja, ai daqueles que corrompem a realidade. Ai daqueles que corrompem as definições, que corrompem a própria realidade, né? Ai dos que são sábios aos próprios olhos, prudentes diante de si mesmos. Bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar, olharão para a terra e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Então aqui tanto pode significar a questão literal, como pode significar, como nós vimos lá, muitas vezes a questão de sofrimento. Ele vai olhar e só vai ver sofrimento, só vai ver destruição. Eu clamei, te chamei em justiça, tomei pela mão, guardarei, darei por aliança, luz para os gentios, para a luz dos gentios, então, ou seja, para iluminar os caminhos, para auxiliar os gentios a encontrarem a verdade, né? Abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos, do cárcere os que jazem em trevas. Então, tanto no sentido literal, cárcere e uma possível ausência de luz ou iluminação deficiente, como no sentido de libertar aqueles que estão em trevas no sentido espiritual. Então aqui nós temos o sentido de dar liberdade para que as pessoas ajam conforme a vontade de Deus, por exemplo, né? Dar-te tesouros escondidos, riquezas encobertas. E aqui é Isaías 45, né? Que é o que nós lemos. E aí nós temos o verso 19, né? Não te falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Né? Ou seja, não falei para você as escondidas, né? Então, no sentido de lugar escuro, não te falei as escondidas, né? Por isso o juízo está longe de nós, justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e só há trevas, esplendor e só andamos na escuridão. Olha, não conhece o caminho da paz, nem justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Apalpamos as paredes como cegos, como os que não têm olhos andamos apalpamos. Então ele está falando do que aqui? Está falando de pessoas que estão cegadas espiritualmente, né? Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Então isso aqui também, em que sentido? Sentido de sofrimento, muitas vezes, sentido de dificuldades, né? Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Então veja, apagando o teu eu, cobrirei os céus, enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei como uma nuvem. Isso tanto pode se referir a um fenômeno físico, como também num contexto simbólico, se referir às dificuldades que a pessoa passa. Veja, geralmente não foge disso, né? O dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e escuridão, nuvens nessas trevas. Povo grande e poderoso, que houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, que nunca houve desde o tempo antigo, né? E nunca haverá. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. Até adiante dele é como o jardim do Éden, ou seja, antes dele passar está tudo em perfeita harmonia, mas depois dele, deserto desolado, ou seja, destruição. E assim nós vemos, né? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Será tanto de você não conseguir enxergar as coisas, como no sentido de haverá destruição, não é? O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos, ou seja, as dificuldades, os problemas, as calamidades perseguirão seus inimigos. Aquele dia será um dia de indignação, tribulação, angústia, trevas, escuridão. Então ele coloca tudo junto aqui. Em que contexto as trevas aparecem aqui? Mesmo que sejam trevas literais, num contexto de assolação, de destruição, de sofrimento, de guerras, né?
Então é basicamente isso o sentido da escuridão ali, das trevas. Então nós temos que luz e trevas no sentido de luz tanto no sentido literal como luz no sentido de benefícios e trevas no sentido de sofrimento, de trevas mesmo, de noite, de uma escuridão que ninguém consegue enxergar nada, não consegue ter um caminho para seguir, como no sentido de sofrimento, de angústia, de calamidade. Então é isso que nós vemos aqui pelo sentido de trevas. Então, comparação luz e trevas, comparativo paz e guerra, até agora está válido, né? Aqui nós temos essa ocorrência relacionada à luz, né? Olha só, a luz, 52 ocorrências. Logo após a luz, os homens foram enviados, vindo à luz da manhã, ou seja, a luz no sentido literal. Ninguém se levantou, né? Todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações, luz no sentido literal, né? Até a luz da manhã esperaremos, luz literal. Desçamos de noite, despojemos até que amanhã amanheça o dia, literal. Vive o Senhor Deus Israel, que me impediu que te fizesse mal. Não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Luz da manhã, ou seja, literal. Até a luz da manhã. Davi, e já pela luz da manhã nem ainda faltava. Então vejamos que luz aqui muitas vezes é a luz do dia, a luz natural, ou seja, no sentido literal mesmo. Não fazemos bem esse dia de boas novas e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, literal também. Ou como um aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Aqui a luz no sentido literal também, mas ele está se referindo à destruição, não é? Pessoas que não tiveram oportunidade de viver, etc. Né? Por que se dará luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e nada veem? Aqui, o livro de Jó. Aqui nós lemos que sem terem luz, né, os faz desatinar como ébreos. Aqui a luz e trevas tem o sentido de quê? De pessoas que andam em sofrimento, em calamidades, em destruição. Aqui nós estamos falando o quê? A pessoa que fez esse discurso coloca aqui luz e trevas no sentido de destruição, de calamidades, de problemas, né, no sentido simbólico. Os meus dias passaram, malograram os meus propósitos, trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim. Então ele está falando aqui usando a luz, mas que sim, por causa das trevas, ou seja, que sentido? Que ele de problemas que está passando, de possibilidade de morte, etc. Né? Aqui é a mesma coisa, na verdade a luz dos ímpios se apagará, né? A luz se escurecerá nas suas tendas. Então ele está falando aqui no sentido de quê? De que eles vão ficar sem luz apenas? Não, ele está falando no sentido de sofrimento, de calamidades, né? De angústias. A luz brilhará em seu caminho, ou seja, haverá benefícios, haverá coisas boas acontecendo com você. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos, não permanecem nas suas veredas. Aqui tá a luz está sendo como uma iluminação espiritual, não é? Aqui marcou um limite sobre a superfície das águas, aqui é no sentido literal também. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua com a caminhando gloriosa, no sentido literal. Porque por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar interpondo a nuvem, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado. Então veja, aqui o sentido também literal. Vamos ver aqui. Onde está o caminho de mora a luz e quantas trevas? Onde está o seu lugar? Onde está o caminho que se reparte a luz? Também não tem problema, não temos problema nenhum aqui, problema algum com relação ao sentido literal. Mesmo que pelo contexto aqui houvesse algum sentido simbólico, seria no sentido também comum que nós vemos até agora, né? Oferecer sacrifício de justiça, confiar no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então ele fala mostrar o bem como sinônimo de exaltar a luz, ou seja, de iluminação espiritual, de benefícios, de auxílio de Deus, né? A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Então ele usa a luz aqui
num contexto de benefício, de alegria, de coisas boas, né? Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo, ou seja, é resgate, é restauração diante dos problemas, né? Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção, caminho da vida, ou seja, no sentido espiritual também aqui, não é? Vamos lá. A terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros anos. O povo que andava em trevas viu grande luz. Então aqui nós estamos falando do quê? De iluminação espiritual para o povo, né? Aí aqui é o que nós estamos estudando. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia no sacrifício, então, juízos como a luz, ou seja, iluminação espiritual, não é? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, né? Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ou seja, ele está falando no sentido de restauração, ainda que eu tenha problemas, ainda que eu caia espiritualmente, ainda que eu caia fisicamente, seja perseguido, né? Então, basicamente, luz nós vemos no sentido literal e simbólico, mas todos eles representando esse sentido, né? No sentido simbólico, vemos como é, dificuldade, luz como benefício, alegria, prosperidade, e trevas no sentido de destruição, de adversidades, de problemas, não é? A próxima ocorrência aqui, olha, 117 ocorrências, né? Nós temos aqui ah, Isaías 45, aqui. Tá. Vamos pegar aqui o 7 direto, né? Aqui. Então nós vemos aqui. É, forma a luz, crio as trevas, faço a paz, crio calamidade. Faço, faço paz, crio calamidade, né? Então nós vemos aqui, faço a paz, forma a luz, faço a paz, né? Então nós vemos o fazer aqui, né? No fazer mesmo, de fazer, criar o mundo, árvore que dá fruto, é, coisas em geral que as pessoas fazem, né? Tudo que fazia o Senhor, tudo que a pessoa fazia, né? Não é bom o que fazes, se assim fazes comigo, que faz justiça ao órfão e à viúva, né? Que faz justiça ao órfão e à viúva, ou seja, executar, fazer, criar, auxiliar. Então é basicamente isso que esse termo, né? Olha, o que está fazendo, né? Tinirão ambos os ouvidos, fazer uma coisa em Israel. Onde-vos também, né? O Senhor vai fazer diante dos vossos olhos, ou seja, coisas magníficas que Deus faria.
Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo, ele andava de forma justa, ele agia de forma justa para com o povo, ações que seriam feitas. Um senhor em cuja mão o rei se encostava, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas e céus, poder-se-ia fazer isso. Então, veja, é nesse sentido que o termo fazer aparece ali, né? Não temos muito problema quanto a isso. Aí, se você quiser ver mais aqui, nós temos várias opções, né? Disse honesto no seu coração, não há Deus, né? Não há ninguém que faça o bem. Então, nós vemos o quê? Fazer o bem, fazer o que é certo, fazer as coisas que Deus quer que sejam feitas, né? Não há quem faça o bem, não há sequer um, não há quem faça o que é certo. Não há quem haja conforme a vontade de Deus, né, naquele momento que ele estava olhando ali para os ímpios, né? O Senhor guarda os fiéis e retribui com a abundância que usa de soberba. Vamos ver esse aqui. Desviaram-se, né? Não, aqui nós já lemos. Bendito Deus Israel, que só Ele faz maravilhas. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Faz notória a sua força. Então, ou seja, quando Deus vai fazer alguma coisa, né? Ele geralmente faz alguma coisa miraculosa. Ele mostra a força diante dos povos, ele resgata. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Bem-aventurado quem pratica, né? A justiça a todos os tempos, que guarda o juízo, faz o que é certo, né? O fazer nesse sentido, de fazer o que é certo, de agir de forma correta, de agir diante de alguma coisa, né? Então nós temos aqui, então nós falamos sobre luz, falamos sobre o agir, né? Então até aqui não temos dificuldade quanto a isso, né? Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos, confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Diz, portanto, a casa de Israel, assim, Senhor, não é por respeito a vós que eu faço isso, a casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fosse. Santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. Os gentios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado aos seus olhos. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e abominações. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Então ele, mais ou menos ali, um discurso muito parecido com o de Isaías, em que ele fala que ele vai agir, muitas vezes de forma, ele pode, mesmo que ele venha a trazer, né? Eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios. Ele fala, ó, o que eu preservo por misericórdia, mesmo que eu não preserve a todos, mesmo que muitas vezes eu aja com destruição ou permita a destruição em muitos momentos, né? Então, basicamente é isso aqui. E agora nós vamos aqui. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos que cometem impiedade serão como a palha. O dia do Senhor virá para os abrasará. De sorte que não deixará raiz nem ramos. Pisarei os ímpios, porque farão cinza debaixo da planta. Então Deus constantemente ele fala da destruição. Ele fala que chega a um determinado ponto em que ele não vai mais permitir a destruição, não é? Então, até aqui, ok. Agora nós vamos para Shalom, que é a questão da paz, não é? Então vamos ver aqui. Disse-lhe mais, ele está bem? Disse, está bem. Então, ou seja, Shalom, ele está bem, ele está... que vem, e eis aqui Raquel, sua filha, ele está bem, não está doente, está com saúde, né?
Paz seja convosco, não temais, ó, o vosso Deus e o Deus do vosso Pai vos tem dado um tesouro dos vossos sacos. O dinheiro chegou a mim e trouxe-lhe fora a Simeão. Ou seja, paz seja convosco, fiquem tranquilos, né? O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, te dê tranquilidade, te dê bênçãos, né? Portanto diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz, né? O meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então mandei mensageiros com palavras de paz, dizendo, deixa passar pela terra, ou seja, olha, nós não queremos guerra, não queremos conflito, né? Sion saiu ao encontro, a peleja em Jaza. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, se responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes fizer guerra, então a sitiarás. Então veja, Deus, inclusive, ele permite que o povo de Israel, que outros povos permite que em determinados outros povos tributem a Israel, ou seja, Deus está mostrando para nós que a partir do momento que o ser humano cai, ele vai ter que aprender a conviver conforme o mundo está, desde que ele consiga com isso também se manter diante de Deus, ou seja, os outros povos seriam tributários de um povo que mostraria misericórdia, auxiliaria os inimigos, por aí afora, né? Ou seja, esses tributos se reverteriam em benefícios para eles. Então aqui ele fala de destruições, né? Vamos ver aqui. Quando saíres das pelejas com teus inimigos e virem cavalos, tal, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Então isso aqui é Moisés falando com o povo, né? E diz-lhe, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os... aqui nós temos Deuteronômio 20, né? Vamos ver aqui. Deuteronômio 20. Então nós vamos primeiro no 19. O teu olho não perdoará a vida por vida, olho por olho. Então veja, Moisés está falando, muitas coisas que Moisés falou para o povo, ele falou quando, segundo a Bíblia diz, disse o Senhor a Moisés. Então o que dá a entender é que muito ou tudo que Moisés falou, ele falou porque Deus deu ordem a ele, né? E aí, aqui Moisés está continuando o discurso dele, né? Ele fala, o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passará o fio da espada. Porém, mulheres, crianças, todo o seu dispor tomarás para ti. Então, nós entendemos aqui, pelo contexto de outras partes, aqui. Dependendo dos povos, Moisés pegaria mulheres, crianças e ficaria com eles. Agora, e aqui? Antes de destruí-los-á totalmente, né, para que os ensine a fazer conforme as suas abominações. Nenhuma coisa que tem fôlego deixarás. O que dá a entender aqui não é que, conforme nós vemos o contexto de outros lugares, é que aqui nós estamos falando de uma hipérbole que foi repetida lá no futuro também, em que nós vemos lá a Bíblia falar de povos destruídos totalmente e que os povos continuam vivos, né? Pessoas daquele povo continuam sobrevivendo ali e tal. Então, o que dá a entender é que determinados povos, que quando eles destruíssem os homens, eles não pegariam as mulheres e as crianças e levariam para eles com o povo, né? Então Deus dá a entender aqui que haviam povos que estavam tão devastados pela maldade que era para Moisés deixar ali. Então aqui nós entendemos que, mas o que nós queremos abordar aqui, além disso, além de falar que muitas vezes haveria sim hipérboles nas escrituras, que alguns povos Deus permitiria que inclusive as mulheres e crianças ficassem com o povo de Israel, e outros que ele não permitiria, não que ele destruísse essas pessoas, mas que ele destruiria os exércitos e não tomaria para si mulheres e crianças e nada disso, né? Ou seja, ele está falando em que contexto aqui? Ele está falando do contexto de guerra, ou seja, paz, ou seja, não haveria destruição. E se o povo não aceitasse a paz, haveria guerra. Então ele está falando aqui paz e guerra, contexto de paz, shalom no sentido de paz, né? Terei paz ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira.
Aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração. Não vai acontecer nada comigo, ainda que eu faça o que é errado. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor. Então ele está falando aqui, olha, você achando que você vai ter benefícios, que você vai ter bênçãos. Não, você não vai ter se você fizer isso. Você vai ter calamidades, você vai ter problemas. Então esse é o sentido de paz, né? De benefícios, não de ação moral, não é? Mas a consequência pelos atos, né? E se juntaram de comum acordo para pelejar contra Josué. Então aqui é o contexto também de guerra. E Josué fez paz com eles. Ou seja, Josué fez um acordo, né, para que eles vivessem em paz, né, para que eles não guerreassem. Juiz a mesma coisa, né? Porquanto havia paz entre Jabim e a casa de Éber. O Senhor lhe diz, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ou seja, paz seja contigo, fique tranquilo, né? O Senhor é paz, ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Então ele está falando, ó, o Senhor é paz, ele não vai destruir esse povo, ele não vai guerrear contra esse povo. Então disse assim, ó, paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo. Ou seja, fique tranquilo, que a paz esteja contigo, né? Que haja benefícios para você. Houve paz entre Israel e os amorreus. De paz é a tua vinda? E disse, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Então ele fala, olha, você veio trazer conflito, você veio trazer, né? Então esse é o sentido, né? Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz, porém se muito se indignar, sabe que está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor, se porém há em mim crime, mata-me tu. E eis que mandarei ao moço dizendo, anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, toma contigo e vem, porque há paz para ti. E não há nada, vive o Senhor. Então veja, aqui é no sentido de conflitos também, né? Assim direis àquele próspero, paz tenhas e que a tua casa tenha paz. Farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. Gritou Aimás, paz, e inclinou-se ao rei com o rosto em terra. Bendito o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei. E de paz é a tua vinda? De paz é sim, você veio tranquilo, né? Dará o Senhor paz para todos sempre. Veja, assim recairá o sangue dele sobre a cabeça de Joabe. Então ele está falando num contexto de guerra, de conflitos, né? Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria. Houve paz entre Irão e Salomão. E ambos fizeram um acordo. Vejam que sempre nesse sentido, né? A maioria, ou quase todas, né? É nesse sentido. Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela disse, tudo bem, tudo vai bem. Agora, pois, corre ao encontro. Diz, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Filho? Diz, vai bem. Coisas estão bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tendo algum problema, alguma dificuldade? Não, né? Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. Enviou então outro cavaleiro, chegando a esse, disse, assim diz o rei, a paz? E disse Jeú. Né? Então esse é o contexto de quê? De um contexto que antecede um conflito, um possível conflito ou não. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que Deus te ajuda. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Muitas perturbações, dificuldades, né? Mandaram cartas com palavras de paz e verdade. Porque o judeu Mardoqueu foi segundo depois de Assuero, o grande entre os judeus, estimado, procurando o bem do seu povo, proclamando prosperidade de toda a sua descendência. Então, paz, prosperidade, benefícios, né? Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a, procure as coisas boas, procure aquilo que traz boas consequências, né? Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Então, abrem a boca de par em par contra mim. Então, ou seja, pois não falam de paz, eles falam só coisas
contra, para me prejudicar, né? É isso que o salmista está falando. Coisas que venham me prejudicar, me trazer desavença, calamidades. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê chegando o seu dia. Nota o homem sincero, considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Coisas boas, benéficas. Obviamente, ele não está descaracterizando a injustiça, né? O próprio Salomão fala que existem injustiças e isso é um mistério, né? Tenha paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Ou seja, o meu pecado traz consequências contra mim, né? A fala que é essa, né? A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade nos seus palácios, paz esteja em ti. Haja harmonia em ti, tranquilidade em ti. Põe paz em teus termos e da flor de farinha te farta. Então veja, o coração dos que maquinam o mal é engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Então, ou seja, aqueles que procuram harmonia, aqueles que procuram coisas boas, eles têm alegria. Aqueles que procuram fazer o que é certo têm alegria, né? Tempo de amar e odiar, tempo de guerra e tempo de paz, né? Há tempo para tudo que se faz debaixo do sol. Ou seja, há momentos em que temos que guerrear e há momentos que nós conseguimos viver em paz, harmonia. Aqui ele fala, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Então, do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Então ele fala de um reino de harmonia, né? Aqui em Isaías vemos a mesma coisa. O efeito da justiça será paz, a operação da justiça é repouso e segurança. O meu povo habitará em morada de paz, moradas seguras, lugares quietos de descanso. Não haverá guerra, não haverá destruição, não haverá tristeza, choro, né? Então, é nesse sentido, né? Então, nós vemos ali paz e guerra. Tudo está caminhando para isso, né? Paz e calamidade. Mas os ímpios não têm paz do Senhor, ou seja, os ímpios não têm descanso, eles não têm realmente tranquilidade no que fazem, a consequência dos atos dele leva para desarmonia, para prejuízos, né? Quão formosos os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, faz ouvir a salvação, ou seja, que fala coisas que vão levar as pessoas ao caminho da paz, ao caminho da harmonia, mesmo que para isso tenha que lutar contra aqueles que fazem o mal e etc, né? Então agora nós vamos para sobre todos os lugares do alto deserto vieram destruidores, não há paz nem para nenhuma carne, ou seja, ele fala de destruição aqui, né? Quando ele fala que não virá mal sobre vós, né? Dizem continuamente, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza, não virá mal. Veja que ele coloca aqui, vai ter paz, não vai haver mal, não vai haver tormento, não vai haver calamidade. Então, veja, sempre nesse sentido, né? Contraste. Aqui nós temos paz e mal, né? Ainda que sendo ou não a mesma palavra, ou seja, paz e guerra, paz e tormenta, né? Procurai a paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de paz e não de mal. Ou seja, pensamento de harmonia e não de destruição para vocês, né? Para vos dar o fim que esperais. Profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém, vêm para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Ele fala, eles falam que só coisas boas vão acontecer para Jerusalém, sendo que não vai acontecer isso, vai haver muita coisa ruim, né? Farei com elas uma aliança de paz, acabarei com as feras da terra, habitarão em segurança, dormirão nos bosques, então paz nesse sentido.
Ó, você vai poder viver tranquilo, em harmonia, né? Agora nós vamos aqui as três ocorrências que eu falei, né, a respeito de criar, duas em Isaías 45 e uma em Amós 4, né? Que cria o vento, ou seja, no sentido de criar mesmo, de criar algo que não estava, que não existia ali, que não ainda acontecia, né? E aí nós temos então o mal, né? Que vem lá. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. O seu coração era mal continuamente. Aqui ele está falando aqui da rebeldia mesmo, de agir contrário à vontade de Deus. O mal aqui, a maldade está sendo usada nesse sentido. Aqui é a mesma coisa. Gênesis 24. Não podemos falar-te mal ou bem, ou seja, nós não podemos é, falar coisas favoráveis nem contrárias. Esse é o sentido, né? Ele, porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Ou seja, ele agia de forma contrária à vontade de Deus, ele fazia o que era errado, né? Entraram em suas entranhas, mas não se reconhecia quem houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então, é de um sonho que estava sendo relatado, né? Algo desagradável, né? O anjo que me livrou de todo mal, né? Multiplique como peixes em multidão no meio da terra. Não mudará nem trocará bom por mal, ou seja, o que esteja em boa situação, perfeita situação, e o que tenha algum defeito, né? Aqui é o mesmo padrão. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, falando coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus, né? E aí o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés, ou seja, pareceu aquilo como algo que viria a prejudicar muito o povo, né? Ele diz: Por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim encargo de todo esse povo? Ele fala: Por que o Senhor está para trazer tanta calamidade para esse povo, né? Por que o Senhor me trouxe algo tão difícil de carregar? Moisés não está falando para Deus: Por que o Senhor está agindo tão errado assim? Não. Não, porque o Senhor está me trazendo, né, tanta dificuldade, né? Por que o Senhor está trazendo tanta calamidade ao povo? Por que o Senhor está me trazendo um encargo tão grande? Pequei porque não sabia que estava nesse caminho, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Se parece errado o que eu estou fazendo, né? Aqui é a mesma coisa, a questão do defeito, né? Aqui é a mesma coisa, né? O mal falando o que era errado aos olhos do Senhor, que era contrário à vontade de Deus. Iria imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, ou seja, divulgar algo que prejudique a moral da mulher, que prejudicasse, que questionasse a sua idoneidade, a, a sua boa vontade, a sua boa fé, a sua honra, etc., né? Divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel, ou seja, falou algo que prejudicava, que era contrário ao caráter, né? E dizia que ela era uma pessoa que não estava fazendo o que era correto aos olhos de Deus, não é? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, ou seja, se você acha que não vai te trazer benefício servir ao Senhor, escolha quem servir, a quem você vai servir. Se te parece errado, prejudicial, desagradável, se vai te trazer algum prejuízo, né? Vá em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Não faça algo que ele venha enxergar como algo prejudicial, né? Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi, então ele está falando, olha, todos aqueles que assim, não tinham compaixão,
né, benefícios, né? Agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Não encontro problema, calamidade, adversidade, né? Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Ele fala assim, ele só fala que vão acontecer problemas. O que eu faço, ele fala que, olha, isso é que você está fazendo errado, vai causar problema, né? Então é por isso que ele fala, não profetiza de mim o que é bom, mas só o mal, né? Se eu falo para ele que quero guerrear contra alguém, ele fala, não faça isso, né? Vai trazer problemas. Então é nesse sentido que ele está falando, né? E não havia mal na panela, ou seja, quando colocou a farinha na comida, né? Então, ali foi um ato miraculoso, ou seja, não havia morte mais na panela, não havia risco de se alimentar e ter prejuízo, né? Aqui ele, né, fez mal aos olhos do Senhor. Então, é assim, mal moral, ou seja, ele estava agindo de forma muito errada, né? Isso constantemente, né? Manassés tanto fez errar ajudar os moradores que fizeram pior do que as nações que haviam sido destruídas, ou seja, eles agiram de forma muito mais contrária à intensidade dos erros que eles fizeram, daquilo que eles fizeram contrário ao que o Senhor estabeleceu, era muito maior a intensidade do que os outros haviam feito. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º, que estava posto o vinho diante dele. Eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Ou seja, aqui ele está ou seja, nunca estivera mal, ou seja, eu sempre estive bem, assim, o meu bom aspecto diante dele. Agora eu estava com um mau aspecto diante dele, estava triste, né? Por isso subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse pecasse, para que tivesse alguma coisa para me infamarem, assim me vituperarem, ou seja, é, para que me acusassem de que eu tivesse feito algo contrário ao que é correto, né? Aqui é a mesma coisa, Judá foi mau aos olhos do Senhor, no sentido de que ele fez algo contrário à vontade de Deus. Aqui nós já falamos, fizeram pior que as nações, ou seja, no sentido mal moral também, né? Ou seja, que se afastaram muito da vontade de Deus, mal no sentido de desobediência à vontade de Deus. Aqui é a mesma coisa. Porém, tornava a fazer o mal diante de ti, tu os deixavas na tua mão, na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre ele. E convertendo, clamando, ouviste. Então ele está falando aqui, tornava a fazer o mal o quê? Tornava a desobedecer, tornaram a agir em rebeldia. Então nós temos, em alguns momentos, essa palavra, o mal no sentido do povo fazendo algo contrário à vontade de Deus, que nós podemos chamar aí de mal moral, né? E muitas outras vezes não. Sentido de calamidade, de problemas, dificuldades, né? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta, então, ou seja, de calamidades, de problemas, de doença, né? Em 6 angústia livrará, na 7ª mal não te tocará. Ou seja, ele está falando aqui a calamidade não atingir a pessoa, né? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. O mal, a pessoa má, é preservada para o dia do furor, ou seja, a pessoa que se rebela contra Deus, o ímpio, né? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal, esperando luz veio a escuridão. Aqui é o sentido de calamidade, de problemas, né? Aqui o ímpio, né? Tu não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Veja só. Aqui Salmo, né? Não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Ou seja, com Deus não habita o mal moral, não habita Deus não faz os seres para viverem em desobediência e não há e nem contigo habitará o mal. Ou seja, a desobediência, aqueles que desobedecem não habitarão com Deus, né? Então, ou seja, Deus não cria as coisas para que elas sejam destruídas. Via de regra, ele não cria as coisas para serem destruídas. Via de regra, ele não cria as pessoas para mentirem umas contra as outras. Então é isso que ele está falando. Não habita contigo o mal, no sentido moral. Então, ou seja, é óbvio que Deus não cria esses seres para serem maus, para não habitarem diante dele,
para que tragam desprazer a ele. Não cria de propósito seres para trazerem desprazer, mas ele permite que esses seres venham trazer iniquidade, venham fazer isso. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, né? Então ele fala assim, ó, se há perversidade nas minhas mãos, se eu fiz o que era perverso, se eu fiz o que era errado, né? Paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, ou seja, se eu prejudiquei aquele que tinha paz comigo, então o mal aqui, paguei com o mal, assim, com algo ruim, aquele que tinha paz comigo, né? Aquele se eu fiz algo errado com aquela pessoa que não fez nada de errado contra mim, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria mal algum, não temeria nenhum problema, né? A face do Senhor está contra os que fazem o mal, ou seja, contra os que prejudicam, né? No sentido de mal moral, os que se rebelam, os que fazem algo contrário à vontade de Deus. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal, ou seja, ele está falando do mal moral aqui, ele está falando da rebeldia, da desobediência, ou seja, ele faz tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Os meus inimigos falam mal de mim, ou seja, falam coisas ruins a meu respeito. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas, ou seja, nos dias de tormento, né? De calamidade, de problemas? Tu amas o mal mais do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão, ou seja, isso também no sentido de mal moral, né? Ama mais o que transgredir a vontade de Deus do que fazer a vontade dele. Firmam-se o mal em mau intento, falam de armar laços secretamente, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova, ou seja, nos dias que haja adversidade, problemas, né? Vós que amai o Senhor, odiai o mal, e ele guarda as almas dos seus santos e livra das mãos dos ímpios. Então ele fala, Deus está falando aqui que é para odiar o mal. Quem ama a Deus vai odiar o mal moral, odiar a rebeldia, odiar transgredir a vontade de Deus. É isso que ele está falando, ou seja, eles não foram criados para isso. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. No sentido da mesma coisa, não conhecerei o ímpio, que haja deliberado e voluntariamente contra Deus, né? O Senhor te guardará de todo mal, de toda adversidade, livra do homem mau, guarda-me do homem violento. Então aqui ele pode ter colocado aqui o mal com sentido de violência, que traz a adversidade, né? Não terá firmeza o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, ou seja, os problemas perseguirão o homem violento. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar coisas más com aqueles que praticam iniquidade. Então, aqui, evidentemente, ele está falando do quê? O mal no sentido de rebeldia, de transgredir. Te afastar do mau caminho, que se alegram de fazer o mal, com as perversidades dos maus. No meio da congregação foi que eu me achei em quase todo o mal. Há no seu coração perversidade, que maquina o mal. Guardar da mulher vil. Então nós vimos bastante exemplos aqui, né? Ou bastantes exemplos, né? Vimos muitos exemplos. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. Abomináveis são os pensamentos do mal. Se os pensamentos do mal são abomináveis a Deus, que dirá as suas ações. Então, obviamente, ele não criou seres para fazerem isso, né? Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. O temor do Senhor caminha para a vida. Então, diante de tudo isso que nós vemos aqui, o que nós percebemos? Que a Bíblia fala que, via de regra, o Senhor fez o mundo para a paz, para a tranquilidade. Ele fez o mundo para a harmonia. E a partir da transgressão de Adão e Eva, começou uma desarmonia. E não só o erro deles, mas também outros seres humanos começaram a viver na desarmonia, né? E isso começou a trazer cada vez mais problemas. E aí, ao que a Bíblia associa às injustiças? A maior parte das vezes nós vemos injustiça pelo quê? Por seres humanos que fazem mal a outros seres humanos. E aí chega em determinados momentos, que são momentos limites, como o dilúvio,
que Deus vai lá e acaba com tudo, quase tudo. Então Deus fala, há momentos que eu vou ter ele deixa ali evidente para nós, há momentos que ele vai fazer isso mesmo, né? Nós não temos o domínio completo dos motivos que levam Deus a fazer isso, mas nós sabemos que isso é excepcional. O dilúvio ocorreu depois de mais de 1000 anos e aí Deus falando que a maldade tinha atingido um ponto enorme no mundo, né? Quando ele destrói Sodoma e Gomorra, ele fala, vou ver se o que eles estão fazendo é verdade. E eles estavam fazendo muitas coisas más. Aí depois ele vai lá para Jonas e fala, olha, vai até Nínive e vai dizer para eles que até 40 dias eles serão destruídos, o que fica obviamente verificado ali. Por que Jonas foge? Por que ele fala lá no final do capítulo que ele fugiu? Ele fala, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, eu ia dar uma chance para eles antes de destruir. Então veja, o tempo inteiro a Bíblia fala isso, olha. A Bíblia considera, olha, é justo da parte de Deus que em determinados momentos ele destrua todos pelos males que foram feitos, né? Então, pessoas que são responsáveis, inclusive, pelo mal que elas causaram a outras, porque se imergiram ali numa maldade muito grande e ficou insustentável a situação. A Bíblia coloca que isso acontece, existem momentos que fica insustentável a situação e o próprio Deus destrói. E não há nenhuma indicação de que a maioria das pessoas que foram destruídas ali se arrependeram. Não há nenhuma indicação disso. Então veja que isso acontece. Agora, a Bíblia não fala que Deus criou esses seres para isso. Quando nós vemos lá Gênesis, isso não acontece. Então qualquer outra parte que viesse a dar a entender isso seria contrária às Escrituras. Então ela não seria efetivamente, não haveria harmonia com o restante das Escrituras. Não haveria harmonia, por exemplo, com o que Moisés escreveu. Se Moisés é a base de tudo isso, dos escritos de Gênesis a Deuteronômio, por exemplo, e possivelmente o livro de Jó, então o que ele fala lá em Gênesis, principalmente, que é o começo de tudo, a Bíblia mostra lá abertamente que Deus criou seres para liberdade e que haveria consequências deles escolherem um caminho contrário ao que ele estabelecesse. Nós também conversamos em outros vídeos que a liberdade que Deus dá aos seres, no momento atual, não é a liberdade que ele vai permitir pela eternidade. Fica bastante evidente, ele não vai permitir que a injustiça se perpetue pela eternidade. Então, haverá um limite de liberdade em que o prejuízo de um será o limite da liberdade do outro, até o momento que ele não possa prejudicar outra pessoa. Então, esse será o limite da liberdade. Então, haverá uma liberdade restrita. Então, acredito que no campo do pensamento, desde que a pessoa não alimente voluntária e deliberada e de forma rebelde pensamentos que venham trazer rebeldia e prejuízo aos outros e a si mesma, ela vai ter a liberdade de pensamento, ela vai ter a liberdade de manifestação, mas Deus não vai permitir atos que venham a prejudicar outras pessoas, por exemplo, não é? E se a pessoa ali tiver a disposição de prejudicar a si mesma, aí é outra coisa, mas que não haverá mais injustiça. Ou seja, não vai haverá pessoas fazendo o bem e outras ali querendo fazer o mal e prejudicando essas pessoas. Isso não vai haver. Então nós entendemos que, nesse aspecto do que nós estudamos até aqui, toda vez que, dos várias passagens que nós lemos aqui, é sempre Deus dizendo que Deus não se agrada do mal, Deus não se agrada do homem mau, Deus não se agrada dos atos maus. Então, ou seja, se Deus destrói, é excepcional. E não é porque isso seja não porque ele quis criar os seres para isso, mas porque ele criou, porque os seres seguiram esse caminho. Então ele fala, olha, existem determinadas liberdades que vão gerar isso. Então você quer esse tipo de liberdade, então você vai conviver com ela por um tempo, e aí você vai ver que esse tipo de liberdade é altamente prejudicial, e por isso que ele não vai poder permitir isso pela eternidade. Então, ele não cria o mal no sentido de ele criar seres para fazerem o mal. Ele também não cria o mal no sentido de que ele cria os seres para de propósito agir de forma errada com eles. Por exemplo, criar Adão e Eva e dizer para eles não comerem do fruto, sendo que ele ia forçá-los a comer do fruto. Ia colocar algo na mente deles lá que os levaria a comer o fruto. Ou seja,
Não é para esse caminho que a Bíblia leva. Então, muitas pessoas dizem, Deus criou o mal. Em que sentido? De que, para ele tanto faz, se Deus fizer isso não tem problema. Obviamente tem, né? Quem lê a Bíblia, a gente percebe isso. Há um grave problema ali na essência. Você dizer que tudo isso que está acontecendo com o ser humano é porque Deus está forçando isso a acontecer. Então, mas isso não anula a bondade de Deus. Claro que anula. Ou seja, ele dizer que está punindo as pessoas pelos males que elas cometem, sendo que ele está fazendo com que elas cometam esses males, é óbvio que isso é um contrassenso, né? Então, veja, não é isso que Isaías está dizendo. Deus não criou o mal nesse sentido, ele não criou seres para fazerem o mal, ele criou seres com a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, e assumindo as consequências disso. E muitas vezes, quando o mal, no sentido da rebeldia, da transgressão, atinge o limite, ele vai lá e age de maneira drástica em relação a isso. É isso que ele está colocando. E muitas vezes ele permite que haja punições, até mesmo ao extermínio, por causa dos males que as pessoas praticam. Isso nós vemos na Bíblia também. E ele não considera isso o mal, no sentido de o mal moral, no sentido de um pensamento que tem o desejo de fazer o que é errado. Não, ele considera isso como atitudes corretas a serem tomadas devido à situação drástica em que os seres estão vivendo. Assim como muitas vezes ele fala de punições, não é? Pelos atos constantes e errados que as pessoas fazem. Existem momentos que nós não vemos a punição sendo falada, proferida por Deus de maneira direta, mas, por exemplo, se você olhar a vida de Abraão, que era Abraão, muitas vezes nós vemos atitudes erradas que nós não vemos uma fala direta de Deus contra ele, mas nós vemos as consequências lá na frente que não foram benéficas para ele, né? Então, muitas vezes ocorre isso. Ocorreu um evento, por exemplo, nos escritos de Moisés, aí eu já não me lembro do livro, acho que foram os históricos de Josué em diante, em que houve um momento em que o sacerdote fez uma coisa terrível, ele permitiu algo terrível, né? E aí houve guerras ali entre as tribos, e a tribo que estava atacando o outro povo por causa de algo terrível que eles fizeram, dentre eles muitas pessoas morreram também. Então a gente começa a olhar ali, quando a gente vai juntando os pontos, quando Davi fez um censo que não poderia ser feito, e aí Deus fala que muitas pessoas ali seriam punidas, e o próprio Davi mesmo ficou vivo. Então a gente percebe que muitas vezes a omissão diante dos atos de alguém é pior do que pode ser pior do que o próprio ato. Ou seja, você saber que um ato é errado e você não fazer nada para mudar aquilo, né? Então, existem muitos pontos difíceis nas escrituras, né? Difíceis de não necessariamente de você entender o que aconteceu, mas entender por que aconteceu, né? Então é basicamente isso. Espero que tenha auxiliado, né, nessa conversa. Ou seja, Isaías 45:7 não pode ser usado para dizer que Deus criou seres de propósito para que fossem maus, nem nada nesse sentido. Convido para... E também os outros textos que nós lemos mostram muito bem que geralmente o mal a que Deus se refere é a calamidade que ele traz àqueles que transgridem, ou a calamidade que ele permite que aconteça até mesmo aos que fazem o bem, né? Calamidades, problemas. Mas muitas vezes, quando o mal é falado no sentido de erro, de rebeldia, está associado às pessoas ímpias que fazem algo contra Deus, e nunca associado a coisas que Deus faça em relação a essas pessoas. Que Deus considera que o que ele mesmo faça seja errado, mas ele faz assim mesmo. Não, ele não considera que seja errado. Ele considera que seja certo, que seja necessário, dadas as circunstâncias. É assim que o contexto aqui do que nós analisamos nos mostra, né? E assim, espero que nós continuemos a estudar cada vez mais esses assuntos, e em outros momentos falarmos de outros eventos, de outras passagens, e voltemos a comentar sobre esse aspecto de bem e mal, justiça e injustiça, coisas extremas que Deus faz diretamente, ou que manda as pessoas que estão com Ele agirem assim, né? Então, nós possamos refletir cada vez mais sobre isso. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor nos permitiu até agora. Nos despeça em tudo que formos fazer, que o Senhor nos ajude a entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.